Então, quando a gente olha aqui para a Arca da Aliança, ela vai apontar para várias questões. Por exemplo, ela vai apontar para Cristo, né? A tampa do propiciatório ali fala da obra da propiciação pelos nossos pecados, que Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. A arca, quando a gente falar do terceiro céu, você vai ver que a arca, ela está conectada ao terceiro céu e, lógico, a arca é apenas um símbolo que aponta para algo muito maior, o trono de Deus, tá? Mas hoje que a gente está falando sobre o homem, a arca, na verdade, ela aponta para o nosso espírito. A arca, ela aponta para o nosso espírito. Quando a gente lê Êxodo 25, o texto diz assim, ó, os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Então você vê aqui, ó, os querubins estendendo as asas, cobrindo essa tampa aqui em cima da arca, que é chamada de propiciatório. Então ele diz assim, ó, as faces deles, uma de frente da outra, ou seja, eles estão de frente um para o outro. E as faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório, perceberam? Elas estão de frente, mas olhando para baixo, olhando para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei, tá? Então presta atenção, a tampa ia em cima da arca e dentro da arca ia o testemunho. Que testemunho é esse? É um testemunho tríplice. Grava isso, um testemunho tríplice. Tem ali as tábuas da lei, tem a vara de Arão que floresceu e o maná escondido, ó, maná escondido. Lembra do livro do Apocalipse? Ao que vencer, dar-lhe-ei o maná escondido, né? Tem um maná. Por que é um testemunho tríplice? Porque lembra que a arca aponta para o trono de Deus. E no trono de Deus é um trono tríplice, que fala do Pai, do Filho, o Cordeiro que está no meio do trono, e do Espírito, tá? É um trono tríplice, fala de um trono onde só tem um único Deus, mas tem essa manifestação tríplice, né? A arca aponta para isso, irmãos. Agora, olha que interessante o que eu quero mostrar para vocês. Esse é o versículo que eu quero que vocês gravem na mente agora. Versículo 22. Ali virei a ti e falarei contigo em cima do propiciatório, no meio dos dois querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Entendeu? Deus está dizendo para o povo o seguinte, para Moisés, para Arão, para todo o povo, aonde que eu vou falar com vocês, gente? Eu vou falar, vou usar o mapa para vocês entenderem. Eu vou falar com vocês aqui do lado de fora? Não. Eu vou falar com vocês aqui no lugar santo? Não. Eu vou falar com vocês aonde? Aqui, ó. Aqui no Santíssimo. E se o Santíssimo está apontando para o nosso espírito, você precisa entender que o local onde Deus fala conosco é no nível do nosso espírito, porque o seu espírito nasceu de novo, ele foi gerado pelo Espírito de Deus. É por isso que Paulo diz, né, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso espírito, ele fala com o nosso espírito. Entenderam? Então, aonde é que o Espírito fala? Onde é que Deus fala conosco? No nosso espírito. Tá? E quanto antes você entender isso e quanto antes você se tornar mais sensível, lembra que eu falei que o Santíssimo fala de oração, o Santo fala de palavra e o ato exterior fala de morte, tem que sacrificar, ali é lugar de sacrifício, de morte, né? Tem que mortificar a carne. Se você perceber, eu vou voltar para esse mapa aqui, ó. O seu corpo, ele é guiado pelos 5 sentidos. Então, no corpo você escuta com os ouvidos, né? Na alma, ela é a sede dos sentimentos. Então, como é que você sabe se a alma tá bem, se ela não tá bem? Pelos sentimentos. Quando você tá alegre, quando você tá triste, é dessa forma.
Agora, no espírito, você tem aquilo que as pessoas chamam de intuição. Você não sabe discernir o que é, né? Mas você sente uma intuição. Geralmente, essa palavra intuição é como se fosse a voz do seu espírito dentro de você. Que, logicamente, uma pessoa que não nasceu de novo, que não tem Jesus, também tem intuições. Mas lembra que é de um espírito que ainda está morto espiritualmente. Né? Mas quando o seu espírito nasceu de novo, a intuição é um forte indício de onde o Espírito de Deus também vai te guiar. Sabe aquilo que as pessoas, os crentes dizem geralmente, né? Irmão, eu senti no meu coração de te falar algo. O que é isso? Às vezes é o Espírito Santo testificando no seu espírito algo para você comunicar. Geralmente era essa forma que o profeta falava e ouvia com Deus. Não é que ele ouvia uma voz do lado de fora. Isso pode acontecer? Pode. Eu vou falar sobre isso quando a gente falar sobre sermos guiados pelo Espírito Santo. Eu já tive experiências que a impressão que eu tive foi que eu estava ouvindo de fora Deus falar comigo. Nos meus ouvidos, mas com o tempo e o amadurecimento e o entendimento eu percebi que aquela voz audível era do lado de dentro. E como você explica uma voz do lado de dentro? Ela veio do espírito, ela passou pela alma e chegou até o nível da minha mente e eu pude compreender a palavra. Sabe quando a gente fala de falar em línguas? Lembra que Paulo diz assim, ó, aquele que ora em línguas, aquele que fala em línguas, ore para que possa interpretar? A oração em línguas, ela se dá no nível do seu espírito, mas a interpretação se dá no nível da nossa mente, tá? Então, por isso que no mapa você tem aqui, ó, as línguas são geradas aqui. Então, no seu espírito, no seu coração, no seu íntimo, lá dentro de você. Mas a interpretação, o dom de interpretação, ela se dá aqui assim, ó, no nível da sua mente. Você entende aquilo que o seu espírito está orando. É como se aquilo que foi gerado aqui no seu espírito passasse pelo véu do coração, chegasse na alma, passasse pelo véu da mente e aí você vai declarar com a sua boca, nível do seu corpo. Você vai expor aquilo que foi gerado lá dentro. Então são mistérios que às vezes é difícil de explicar. Eu estou aqui me esforçando para achar palavras para explicar para vocês essas verdades, tá? Espirituais. Quando você entende que a Arca da Aliança ela é um símbolo que está lá dentro do lugar santíssimo e Deus diz, ali virei e falarei contigo, você olha para hoje, para nós, e você entende que nós somos o templo do Espírito Santo, você vai entender um princípio. Aonde Deus fala, Ele fala no nível do seu espírito. Por isso que pessoas que oram mais, elas estão mais suscetíveis a serem guiadas por Deus, por aquilo que Deus coloca no seu coração, a direção que Deus dá no seu coração, né? Você vai ver que quando a gente falar sobre o lugar santo, ali é um local de palavra, acabei de falar para vocês. Ali é o local onde você lê a Bíblia, você lê a palavra e Deus fala com você no nível da sua mente, no nível da sua alma, dos seus sentimentos. Por isso que muitas vezes quando você ouve uma pregação, você se emociona. Por que você se emociona com a palavra? Você é tocado pela palavra de Deus, porque ela está alimentando a sua alma, ela está renovando a sua mente, né? Renovai-vos pela transformação da vossa mente. A palavra de Deus, ela tem esse poder de fazer isso. Tá? Então a gente vai falar sobre tudo isso com mais profundidade no próximo vídeo.